Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 17 hoje, que diz assim: Transfiguração de Jesus. Passando 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado na presença dele. E sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. E expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui. Se desejares, fareis aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela emanou uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvir isto, os discípulos prostraram-se o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-o e disse: Levanta-vos, não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam e é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza veio e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, ele já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejava. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Aos discípulos que entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Amém, né? Aqui é sobre a transfiguração de Jesus, sobre o que aconteceu naquele monte, né? Porque Jesus ali, ele separa João, Tiago e os levou em particular, né? Pedro, Tiago e João. E o irmão de Tiago, né? Ele levou a particular a um monte. E ali ele se mostrou verdadeiramente quem ele era, né? Que era o próprio Filho de Deus descido do céu. Ele se mostrou com a sua glória. Ele se mostrou ali porque, de repente, tudo ali se fez luz, né? E ali se transfigurou na presença deles. A sua face resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus se mostrou como ele é realmente, verdadeiramente, aos discípulos ali, aos 4 discípulos, né? 3, 4 discípulos. E é lindo de se ver, né? A forma como Jesus se mostra aos discípulos. E assim nós vamos vê-lo na glória, desta mesma forma, né? E ele ali, ele se mostra para que os discípulos entendessem quem realmente ele era. Porque se havia alguma dúvida, ali os discípulos que viram, não tiveram mais dúvidas, né? De quem ele realmente era, o Filho de Deus descido do céu, que veio para nos trazer salvação. E aqui diz assim, expressando-se Pedro ali queria fazer 3 tendas ali, né? Porque ele já não tinha, né, mais o que falar, por ver tanta glória, por ver tanta presença. E ainda aparece ali Moisés e Elias, ainda aparece ali diante da presença do Senhor. Então o Senhor muito se alegrou com tudo isso, né? Aliás, os discípulos ali se alegraram tanto que Pedro pega e fala, né? Não, vamos fazer uma tenda aqui para que todos possam ficar aqui. E enquanto ele ainda falava, bradou uma voz do céu. Além de tudo que ele tinha visto ali, era muito, né? Quando o Senhor resolve se apresentar a sua glória em um lugar. Imagina Deus com a sua presença, com a sua glória, mas ali ele chega com sua voz, e a sua voz estronda aquele lugar, né? Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se de rosto na terra e ficaram atemorizados, porque a voz de Deus é como voz de muitas águas, a voz de Deus é como voz de um trovão, de muitos, aliás, trovões, né?
E ali os discípulos ficaram atemorizados por ouvir o próprio Deus naquele lugar, porque ali eles ouviram só falar, mas ali eles ouviram pessoalmente a voz de Deus, falando que aquele era o filho dele, a quem ele se compraz, a quem ele se alegrava, pelas atitudes que Jesus estava demonstrando. E ali, todos ali temeram e tremeram, né? Aqui diz assim, ó, que Deus fala assim, né? A ele atendei, a ele atendei. Esse é Jesus, esse é meu filho, a quem eu entreguei por amor a vós, a quem vai dar a sua própria vida para trazer salvação. Porque até aquele momento, né, Jesus não tinha morrido ainda, mas Jesus quis mostrar para os discípulos quem ele realmente era, antes de tudo isso acontecer, para que eles não duvidassem quando Jesus fosse crucificado. Então ali eles entenderam quem Jesus era. E eles ali fazem uma pergunta, né, sobre que enquanto descia o monte, Jesus lhe ordenou que que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Aqui ele estava falando, né, porque na verdade esse Elias que vai vir primeiro seria o quê? Foi um que foi João Batista, que o próprio Jesus fala, né? E o próprio que era Jesus. Então era necessário que João Batista ali preparasse o caminho. E João Batista fez isto. João Batista veio, preparou o caminho para o próprio Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. E tudo foi preparado, né? Mas Jesus estava preparando o caminho para nós. Tudo foi preparado para nós, para que eu e você hoje tivéssemos vidas nele. E ele preparou o caminho para nós. Tudo por amor, Deus entregou tudo por amor a nós. Como nós podemos não entender? Como nós podemos fechar os ouvidos, fechar a visão para tudo que o Senhor tem nos mostrado? Que Jesus veio, entregou a sua vida, abrindo caminho, abrindo livre acesso ao Pai. Então Jesus abriu este livre acesso. Nós hoje temos o livre acesso direto a Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Aqui diz assim também, né? Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza veio e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejava. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. E os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Mas ele estava falando, né, da mesma forma, o Filho do Homem, que era Jesus, iria passar por tudo aquilo e muito pior, né? Porque Jesus carregou ali, além da cruz, além das chibatadas, além de tudo isso, ele carregou os nossos pecados. Estava tudo ali, mas ele levou tudo aquilo para nos abrir um caminho de salvação, porque nós não tínhamos direito à salvação, mas ele nos deu este livre acesso, ele abriu o caminho para nós. Ele abriu o caminho para nós, ele nos enxertou, ele nos fez ser filhos de Abraão, ele nos fez ser filhos de Deus, ele nos fez ser filho da promessa que Deus colocou e nos alcançou através de Jesus. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida, é Jesus, não há outro caminho. Quando nós entendemos que Jesus é o caminho, assim como os discípulos entenderam ao ver ali a sua face, eles entenderam quando Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos quem Jesus era. Então que hoje nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para entender quem realmente Jesus é na nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que leve ao Pai a não ser Ele, a não ser o caminho que Ele abriu para nós. Não importa o que tivemos que enfrentar, mas que possamos entender que Jesus é o caminho, que possamos andar nos caminhos que Ele já trilhou para nós.
e seremos mais que vencedores, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo aqui nesta terra e disse que nós seríamos mais que vencedores. Então que nós possamos andar neste caminho, que nós possamos conhecer realmente quem é Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.